Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabil Alamin. Vassalatu, vassalamu ala katimia honbia, ashraf al mursalin, va ala liu. Va shabi ajmain, ama beal. Só para lembrar a mim mesmo e aos meus irmãos e irmãs no Islã, temos o Ramadã chegando. E na preparação para o Ramadã, uma das coisas que precisamos preparar é o nosso coração. O hadith. E muitos de vocês conhecem esse hadith. E mencionam, vocês vão se lembrar dele, mas é um hadith que não pensamos muito. O Sali hadith. Anas ibn Malaika radiallahu anhu relata de Abdullah ibn Amri ibn Awas. Anas radiallahu anhu e seu sahabi. E ele está relatando aqui de outro. O sahabi Abdullah ibn Amr ibn Awas radiallahu anhu é um sahabi, e seu pai, Amr ibn Awas, também é sahabi. Radiallahu anhu. Abdullah ibn Amr ibn Awas era um sahabi e, mesmo entre os sahabi, ele era conhecido por muito zoado. Ele costumava orar todas as noites, jejuar todos os dias, e terminava o Alcorão em um dia até que o Rasulullah o proibiu. Então não jejue em um dia, e não jejue no outro dia. Reze algumas noites, durma uma parte da noite. E ele lia o Alcorão, mas não antes de dar os dias e as coisas. Ou seja, ele tinha tanto zelo. Pelo bem que o Rasulullah teve que lhe dar um método que fosse sustentável. Tipo, era assim que ele tinha tanto zelo. Anas al-Malik relata esse hadith dele. Abdullah ibn Amr ibn Awas, radiallahu anhu, diz que estávamos na mesquita. E o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nos disse que a próxima pessoa a entrar por esta porta é uma pessoa do Jannah. E essa é uma maneira linda de ensinar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usava diferentes técnicas para ensinar o sahaba. Agora aqui, o sahabi entrou como um certo. Diz que ele era um dos respondentes. Alguns do Ramadã mencionaram isso. Salom, radiallahu anhu. A resposta é essa. O sahabi entra. E vai, ele faz wudu, ele faz. No dia seguinte. Acontece de novo, e o Rasulullah diz que a próxima pessoa a entrar por aquela porta é uma pessoa do Jannah, o mesmo sahabi, e Salom entra. No terceiro dia, acontece de novo. Rasulullah disse que a próxima pessoa a entrar por esta porta é uma das pessoas do Jannah, e o mesmo sahabi entra aqui, Abdullah. Ele queria saber como era. Ele tinha esse zelo. Ele queria saber o que havia de especial nisso. Sahabi. E ele não é dos mais famosos dos sahabi. Não é Abu Bakr, Umar, Osman e Ali radiallahu anhu. Não é Abdullah e assim por diante. Então, o que era especial? Ele queria saber. Ele não queria simplesmente ir e perguntar a ele o que era especial, certo? Então, o que ele fez? Olha até onde ele foi para conseguir esse segredo, esse conhecimento. O que eu posso fazer para ser como as pessoas do Jannah, para ser uma das pessoas do Jannah? Ele disse que eu e meu pai temos um problema. Não disse que era uma briga ou algo assim. Ele não mentiu. Ele disse, eu e meu pai temos coisas e eu preciso de um lugar para ficar. E os sahabi eram assim, sem formalidades. Ele disse, beleza, vem ficar na minha casa. Ele não perguntou o que estava acontecendo. O que você quer dizer? Vai pegar um quarto de hotel. Esse é o amor que eles tinham, simplicidade. Então, qual era o ponto do Abdullah? Ele queria ver o que Amal faz, o que essa pessoa faz. Esse sahabi. Isso fez com que fossem 3 dias seguidos. Rasulullah o chamou de uma pessoa dos jinn, então ele observou. Quando ele acordou à noite, Abdullah ibn Amr já estava acordado. Ele
Já estava fazendo o salão quando essa pessoa fez, mas não tanto quanto Abdullah ibn Marbin, não tanto quanto outros sahaba como Abu Darda Abu Farid, pessoas que oram muito. Ele foi para a mesquita, fez sua salah e fajr, fez seus adar, mas não mais do que qualquer outra pessoa. Durante o dia, ele checou. Não vi nada de extraordinário. No dia seguinte, revisou o mesmo cronograma. A que horas ele vai? O que? Que besteira ele faz? Quanto de Alcorão? Ele fez tudo isso, mas nada que o fizesse se destacar. O terceiro dia é o mesmo dia. Então ele ficou tipo, eu não sei, e finalmente se abriu para ele. Ele diz a ele, olha, eu não tenho nenhum problema. Eu só queria saber que, a mal você faz. Isso fez com que o Razou al-Ala, 3 dias seguidos, dissesse que você é uma das pessoas do Jana. Então o Sahabi al-Ansari disse a ele, é isso que é. O que você vê é o que eu tenho. Eu não tenho nada de especial. Ok. Quando ele estava se afastando, ele disse, volta aqui. Tem uma coisa. O que é? Ele disse, vá antes de eu dormir, eu estou combinando as duas coisas. Ele disse, vá antes de eu dormir, eu purifico meu coração para não ter nenhuma malícia contra nenhum muçulmano. Outro Ramadã diz que eu peço perdão para que ninguém tenha malícia contra mim, e eu não tenho malícia contra ninguém. Toda noite, quando eu durmo, meu coração está puro de qualquer malícia contra qualquer muçulmano. Sem ressentimentos, sem azar, nada disso. Abdullah, é isso. Que essa é a ação. É que em seu Sunan, ele mencionou duas. Ravaya, ambas são Sali. Um deles, ele diz: você e a fé estão ligados a um servo para sempre. Primeiro. E o outro, lá estâmaro. É na narração, no meu coração. Verso. Diz que Xó e Ima não se juntam. No coração de um servo de Allah. Nunca. Isso nunca vai acontecer. O que isso significa? Qual é o seu? É uma mesquinharia, mas é uma mesquinharia cruel. Bokil também é mesquinho, mas só é isso. Você não quer gastar e tá sempre com inveja dos outros e fica com ciúme se alguém mais gasta. E, se você gastar com alguém, então você fica chateado. Por que eu gastei? Porque esse cara me custou, sabe? Essa mesquinharia raivosa. Bukil pode ser alguém que é mesquinho, mas ele é só mesquinho. Tipo, ele não tem ódio nenhum dentro dele. Mas só tem esse aspecto negativo, essa doença do coração. E a imã não pode coexistir no coração de uma pessoa. Ed também é Sali. Menciona que Azad, a inveja, é quando você tem ciúmes de alguém, quando você quer que aquela bênção seja tirada deles, essa inveja. E a imã não podem coexistir. Esses dois não estão juntos. Inveja, imã no peito ou no coração de um muçulmano ou de um servo de Allah. Nunca. Então, isso é algo que precisamos preparar nossos corações para o Ramadã. Ramadã é um tempo de Alcorão. Ramadã é um tempo de imã. Ramadã é esse impulso. Mas às vezes a gente não sente isso. Porque a gente não preparou nossos corações para acolher isso. A fé. Sabe, um dos meus shayufis sempre dá esse exemplo. Ele disse, quando um sheikh ensina algo,
nutrindo espiritualmente. Quando o prato não está limpo, a melhor comida não beneficia. Se um prato tem sujeira e você coloca comida boa em cima, quem comeria? Mas quando o prato não está limpo, nem os melhores alimentos serão beneficiados. Imagine, se alguém tem na jasa algo sujo em um prato, e aí você coloca a comida mais gostosa e nutritiva em cima daquela na jasa. Quem é que vai comer isso? Então, você precisa limpar o prato primeiro. Se o prato já está cheio e você coloca comida nele, vai transbordar. Então você tem que limpar o prato primeiro. Se o prato já está cheio e você coloca comida nele, vai transbordar. Então, se você quer que a fé se estabeleça no seu coração, precisa purificar o coração primeiro. Você tem que tomar shua, azar, sheikh, riyal. Eu só vou mencionar algumas dessas coisas, porque eu poderia falar por dias e dias sobre esse assunto. Certo. Mas, o que precisamos fazer? Precisamos tirar essas doenças do coração primeiro. Tudo isso vem de Aditi, Salir. Não é como se eu estivesse inventando isso, né? Então, se você tem essa mesquinharia, essa maldade, precisa trabalhar nisso. Ramadã, devo me purificar. Se você tem azar, tipo, você viu um irmão fazendo o bem, talvez alguém buscando conhecimento, talvez ela tenha abençoado alguém com riqueza, talvez ela tenha abençoado alguém com saúde, e você fica tipo, por que ele? Por que eu tenho que estar doente? Por que eu tenho que ser assim? Por que estou lutando? Se você tem esse azar, purifique isso, tira isso, que Allah abençoe isso para ele. Baraka, faça dua por eles. Faça dua pelo seu irmão. Quando você faz dua pelo seu irmão em segredo, os malaicas estão dizendo amém. Para essa mesma dua, eles estão fazendo dua por você. E em vez de ficar em casa pensando, aquele cara tá se exibindo para mim, agindo como se fosse alguma coisa, sabe? Em vez disso, se você sentir algo, vai para casa e faz isso. Allah colocou Baraka na cabeça dela, Allah dá mais para ele, faz ele ficar mais saudável, Allah abençoa ele ainda mais, certo? E você vai receber os malaika, fazendo essa dua. O que é melhor do que isso? Purifique esse coração. Só pense naquele sahabi antes de você saber. Essa é a grande doença na Umma. Hoje em dia, pessoas sentam em conversa para encontrar erros. Pessoas assistem vídeos para encaminhar. Cadê o erro? Cadê o erro? Cadê o erro? Pegou ele. Viu isso? Ele limpou o nariz com a mão direita. Tirou ele do manaj. Quem te colocou no comando do manaj? Tudo. Alguém fala sobre Rasulullah, esse irmão, ele tá mandando bem, tá ensinando esse livro. Bom, eu vi as meias dele. Beleza. Quando você tem isso, precisa se livrar disso. Sente em algum lugar, aproveita. Escute algo, tire proveito disso. Se você quiser encontrar erros, você encontra erros. O que senta em algum lugar, faz dua. Uma vez, alguém foi até o Sheikh Abdullah Izibibar e falou sobre algumas pessoas e ele disse, Sheikh. Essas pessoas são assim e assim e assim. E que Allah os destrua e que Allah faça isso com eles. Que Allah faça isso com eles, entre nós, muçulmanos. No final, o Sheikh disse, eu gostaria que você sentasse com eles para aprender a fazer dua pela uma e não contra eles. Vai e sente-se com eles e aprenda a fazer dua pela uma e não contra eles. Então, esperamos de Allah subhanahu wa ta'ala que possamos nos beneficiar desses hadith sali e desse exemplo dos salares e da grande ama. Que Allah nos proteja e limpe nossos corações e nos prepare para este mês abençoado do Ramadã, para que possamos entrar com corações puros. Livre de ostentação, livre de shua, livre de avareza, livre de ciúme e mesquinharia. E todas essas doenças, todo esse shirk menor, e que Allah nos proteja do shirk maior, e todas essas coisas,
Que possamos ir para o Ramadã e permitir que os benefícios do Ramadã se estabeleçam em nossos corações, para que isso nos impulsione pelo resto do ano. Vajazakum ala vakatimi.